Nativos começa, né, com uma ideia de pesquisar o teatro popular, um teatro brasileiro, centricamente brasileiro, e com uma proposta de construção de um grupo horizontal, onde a gente pudesse viver de fazer teatro aqui em Sorocaba, que a gente não precisasse ir embora para São Paulo, enfim, que a gente pudesse de fato construir um caminho de viver do teatro aqui. Então fui até uma escola municipal, onde trabalhava um professor de física, que sempre desenvolvia projetos de teatro com os jovens, né, e me iniciou no teatro, inclusive, e ele estava desenvolvendo esse projeto lá nessa escola. Então eu fui até lá para convidar alguns desses jovens para entrar no projeto, né, nessa ideia do que viria a ser o Nativos. Sua legião, vindos da França com Napoleão, vão invadir aquele local, querem pegar a família real. Fui eu que armei, fui eu que mandei, o que vamos fazer eu também já sei. E aí a gente começa a se encontrar em dia de semana à tarde, na Oficina Cultural Grande Otelo, e em alguns momentos a gente também se encontrava no fundo, no quintal da casa desse professor também, que era próximo à escola. Então a gente, nos primeiros passos do Nativos, a gente começou montando peças que fossem de autores brasileiros. A gente começou com Jorge de Andrade, a Receita. E aí a gente descobriu o texto do Corpo Santo, e a gente achou uma linguagem bacana, e a gente foi pro texto. Aí só que a gente encontrou uma dificuldade, que o texto do Corpo Santo era super legal, a linguagem arrojada, né? Só que a gente tinha dificuldade de atingir, assim, o público, não só em quantidade de pessoas, né, mas aquilo que estava sendo proposto pelo Corpo Santo, né? E também tinha uma questão do espaço, que a gente estava montando essa peça para o teatro, né, para espaços fechados, e aí a gente pegou vários elementos do que a gente tinha encontrado nessa pesquisa do Corpo Santo e que a gente achava que aqueles elementos eram importantes, e fomos pensar em outros modos de atingir esse público sem abandonar a ideia da dramaturgia popular. Por conta da gente não conseguir datas nos teatros aqui da cidade, ou sempre que conseguia, tinha pouco público. Então, a gente buscou, descobriu por que as pessoas não iam ao teatro. Então, a gente elaborou um questionário e fomos entrevistar as pessoas nas feiras, praças. As respostas eram sempre as mesmas. Era longe, não tinha dinheiro, era caro, não tinha divulgação, não era acessível para eles. E, através disso, nós decidimos criar um projeto, né, escrever um projeto intitulado Teatro Ataque Popular, que resultou no nosso primeiro espetáculo de rua, né, a Romaria, um Milagre na Manchester Paulista. Lá tem morro, tem poesia, lá só vai quem tem juízo. É lá que o sonho se realiza, onde os peixes fazem festa. Nas águas limpas do riacho, as estrelas lançam facho, da noite escura que resta. Foi um período que coincidiu também com a entrada dos integrantes do Nativos na universidade, né? Então a gente começou a entender o que era pesquisa. Então naquele momento a gente fez escolhas que seguem no Nativos até hoje, né? Que é a dramaturgia própria, o teatro de rua. E a gente, na época, não tinha conhecimento dos movimentos de teatro de rua, né? Já tinha um movimento de teatro de rua em São Paulo, já estava começando a surgir a rede brasileira. Então a gente só foi ter contato com esses movimentos no nossa segunda montagem para teatro de rua, que foi o Zorob. Então a gente foi convidado para participar dali no Rojas, e dali em diante o Nativos começa a acompanhar esses movimentos e se integrar, né, nessa pesquisa com relação ao teatro de rua. Parado! Todo mundo parado! Todo mundo parado! Recebi informações de que estamos passando por uma invasão. Esse ano fazem 10 anos que o Nativos conhece a Rede Brasileira de Teatro de Rua, o MTR, mas em 2010 a gente foi lá para Lino Rojas, na cidade de São Paulo, e foi muito importante para o grupo
essa viagem em específico, conhecer esses movimentos, conhecer a rede e as possibilidades que ela tinha para o Nativos, né? Que a gente pudesse trazer aqui para Sorocaba um outro tipo de engajamento político. A gente já tinha, mas agora de uma forma diferente, né? Adivinha quem vem chegando para arrasar. Eu sou o maioral, eu sou o lobo mau. Quando a gente chega nessa Lino Rojas e de cara já se aproxima dos movimentos e tal, e percebe que nós estávamos a fim de uma discussão que passava muito próximo da linguagem, da estética. A gente queria falar sobre o nosso teatro, a gente queria falar sobre a constituição dos elementos do nosso teatro. E esses movimentos falavam na perspectiva do teatro de rua, mas falavam na perspectiva política do teatro de rua, do desenvolvimento de políticas públicas. E a gente não compreendia muito bem ainda, por ser jovem, por estar chegando agora, como que a política pública fazia parte do teatro de rua e dessa estrutura. Quando a gente entende esse movimento, quando a gente, enquanto grupo, ganha essa maturidade, a gente passa a trabalhar efetivamente dentro do movimento do Teatro de Rua de São Paulo e da Rede Brasileira de Teatro de Rua. Eu sei que é importante agora, não é? Menina, onde vai? Importante deve ser. E a partir desses encontros, nos veio também a vontade de trazer as pessoas para cá, né? Ter o nosso próprio festival. E aí a gente criou a Feira de Teatro de Rua, né? Porque a gente também sente a importância, né? Que é ter um festival desse para estar aí movimentando os grupos que a gente conhece e também fortalecendo os nossos laços, né? Que é uma coisa muito, muito importante nesse momento de luta e de resistência. Durante toda a nossa trajetória, sempre buscamos formas diferentes de construção dos nossos espetáculos. Isso fez com que nossos trabalhos sempre fossem muito diferentes uns dos outros, na questão estética, na questão de linguagem, mas sem nunca abandonar o foco principal, que é o conteúdo. Eu vejo hoje o Nativos como um grupo referência de teatro de rua no interior do estado de São Paulo. E se formos falar no âmbito municipal, dentro da cidade de Sorocaba, a importância do Nativos só aumenta, porque é o grupo mais antigo de teatro de grupo mesmo, que mantém a mesma base há muitos anos, realizando um trabalho contínuo, como também na questão de luta por políticas públicas, por melhores condições e por um reconhecimento do teatro de rua. Caraza a boca, moleque! Disse Maria Jesus, quando este era um menino e conversava com um coleguinha no tempo. Sou membro mais recente do grupo Nativos Terra Rasgada. Em abril agora, vai fazer 2 anos que eu faço parte do grupo. Então, desde o início, eu tive uma admiração gigante pelo Nativos, pelo jeito que conduz o trabalho mesmo, e qual o tipo de teatro que eles fazem, que nós fazemos agora, né? Então, eu admirei, desde quando eu conheci o Nativos, eu admiro demais. E hoje não é diferente. A admiração continua a mesma, se não maior ainda, porque é uma família gigante, que abraça a gente mesmo e só incentiva a gente a crescer cada vez mais. E a gente cresce em coletivo, não é individual. Porque a gente contribui muito um com o outro também. Essa força, se alguém sabe, mas fora bem mais focada com essa oportunidade. Se vestir a nossa roupa, obrigado por venha logo, meu amigo. Solte a criatividade, é aqui, continua. Obrigado.